Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Cursos aqui e essa é uma aula completa de Power BI desde o zero até a gente chegar num dashboard assim como esse, desenvolvido de maneira simples, muito eficiente, apresentando diversos dados, que interagem entre si. Então um dashboard intuitivo desenvolvido utilizando aqui apenas o Power BI. Então nós vamos ter aqui alguns produtos, falar um pouco em relação de faturamentos, importar uma base de dados aqui para o Power BI, vamos pegar uma planilha do Excel, importar aqui para o Power BI e dar sequência na nossa aula fazendo todo o passo a passo. Se você está começando no Power BI, está com dificuldade, quer uma aula, uma sequência, muitas vezes para estudar, para treinar, se desenvolver um pouco mais neste programa que cada vez mais vem sendo importante, na análise de dados entre as empresas e no mercado de trabalho, fica conosco aqui até o final do vídeo, assiste essa aula, pratique juntamente comigo que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar um pouquinho mais no Power BI e vai conseguir desenvolver um dashboard assim como esse que você está vendo aqui na nossa tela, desenvolvido pela nossa equipe aqui da Expert Cursos. Combinado? Então já deixa o curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal também aqui Expert Cursos, aqui tem muito conteúdo bom de Power BI, Excel, diversos outros programas aí relacionados também à informática e muita coisa boa. Vamos lá comigo pro vídeo. Já estamos aqui na tela do Power BI, como eu falei, vamos partir do absoluto zero, então estamos com um arquivo em branco aqui no Power BI. Para você baixar o Power BI, ele é gratuito, legal? Você pode baixar na Microsoft Store ou acessar o site da Microsoft, do Power BI, você vai conseguir acessar e baixar o Power BI Desktop sem nenhum tipo de problema. Essa aqui é a tela inicial que a gente já cai, O Power BI, o termo BI significa Business Intelligence, então é um software de inteligência empresarial. Normalmente nós começamos no Power BI importando algum arquivo. Por exemplo, o próprio Power BI já sugere aqui, importar dados do Excel. Então como é que vai ser a sequência da nossa aula? Nós vamos importar uma planilha do Excel e a partir dela vamos fazer o tratamento de dados e começar a manipular as informações, criar os nossos gráficos visuais até ter um dashboard mais completo. Esse é o pensamento, isso aqui vai ser a sequência da nossa aula. Você que está vendo aqui, o Power BI, como é que tem? Tem algumas guias aqui, arquivo, página inicial, inserir modelagem. Conforme você vai clicando, vai mudando aqui todas as funcionalidades e os botões que você tem para clicar. Mas conforme a gente for seguindo na aula, eu vou clicando junto com você e a gente vai utilizando o que for necessário. Aqui na esquerda nós temos três abas, que é a exibição de relatório, onde fica o dashboard. Aqui nós temos a exibição de dados, quando a gente importar os nossos dados, eles vão aparecer aqui. E aqui nós temos a exibição de modelo, que normalmente nós fazemos os relacionamentos aqui. Nessa aula não vai ser necessário, mas você já fica conhecendo também. Vamos voltar aqui então para a exibição do relatório. E aqui na direita tem alguns painéis que nós conseguimos manipular. Se você vier aqui em exibição, clica aqui em exibição, vão ter essas opções, filtros, dados, formato, indicadores, uma série de opções. Normalmente a gente deixa marcado filtros, dados e formato, essas três opções. Conforme a gente clica vai mudando, você consegue expandir nesses painéis, diminuir esses painéis até fechar para você ter o seu dashboard numa tela um pouco maior. Esse é o pensamento, a gente pode deixar selecionado filtros, dados e também o formato, não teremos nenhum outro tipo de problema. Uma coisa interessante que eu quero falar, o Power BI ele está sempre evoluindo e se atualizando. Se você sentou numa máquina, num computador, no notebook, se tiver um Power BI talvez muito antigo, pode ser que você tenha algumas diferenças no layout, ok? Então é interessante talvez você atualizar para a versão mais recente, para a gente estar mais ou menos na mesma tela aqui, os gráficos aparecendo aqui em cima ou alguma coisa do tipo. Se os seus gráficos não estiverem aparecendo aqui, não tiver toda essa interação, você vem aqui em arquivo, vem aqui em opções e configurações, opções. E nós vamos até na parte aqui de recursos de visualização. Recursos de visualização, veja se aqui a interação no objeto está marcada. Esse é o único aviso, a única notícia que eu queria dar para se o seu Power BI estiver um pouco diferente, alguma coisa do tipo, você não ter nenhum tipo de problema durante a nossa aula. E agora vamos importar propriamente a nossa base de dados do Excel. Aqui na descrição da aula tem para vocês poderem baixar o arquivo do Excel e tem também um logotipo que nós vamos utilizar no nosso dashboard, o logotipo aqui da Expert Curso. Ok? Então você pode acessar aqui o link e fazer o download para seguir aqui juntamente na aula. O mais importante é você praticar para aprender, a utilizar o Power BI, exercícios, fazer realmente na prática. Então vamos clicar aqui em importar dados do Excel. Eu deixei este meu arquivo aqui na área de trabalho, base de dados vendas. Vou clicar em abrir, já está carregando e aí o Power BI vai me mostrar exatamente isso aqui, este aqui é o meu arquivo e essa aqui é a planilha, no caso, que eu tenho dentro do meu arquivo. Eu posso clicar nela, só clicar ela vai mostrar e eu posso clicar aqui em selecionar, isso aqui que vai interessar, em selecionar.
E aqui embaixo nós vamos ter duas opções, carregar, eu já vou carregar diretamente no Power BI, mas nós vamos clicar aqui em transformar dados, porque nós vamos fazer o tratamento de dados, né? Verificar se não tem nada errado. Eu já estou vendo que aqui tem uma coluna em branco, que não tem nada, então a gente faz toda essa análise, esse tratamento para melhorar as informações que a gente tem antes de, né, fixar aqui no Power BI. Então vou clicar aqui em transformar dados e neste momento vai abrir uma nova janela que é o editor do Power Query. Não é um outro programa, você não precisa baixar nada separado, já é junto aqui com o Power BI. Daí se você ver as abas, vai ter duas abas, ok? Nós estamos aqui na do Power Query e os dados vão aparecer aqui. Até o layout é um pouco diferente, tem umas funcionalidades a mais, mas você não precisa se assustar, que é bem tranquilo, bem fácil de utilizar aqui também. Ok? Ó, aqui aparece o nome, ó, na minha direita, ó, planilha 1. Eu posso até renomear e colocar, por exemplo, aqui, ó, base, né? Por exemplo, base de vendas ou base de dados. E posso apertar o Enter, que já vai mudar aqui o nome, certo? E aqui estão todas as minhas colunas. Então nós temos, ó, coluna de código, produto, categoria do produto, primeiro nome, sobrenome, ó, estado. Temos uma coluna em branco, quantidade vendida, preço unitário e também uma coluna de data. Essas aqui são as colunas, né, da nossa planilha do Excel. E vamos fazer algumas modificações aqui no Power Query. A primeira coisa, sempre que você tem uma coluna, eu posso clicar com o botão direito. Eu tenho a opção aqui, ó, de alterar tipo. Você vai reparar que aqui, ó, esse meu código está como 123, ó, produto ABC. Por quê? Power BI, aqui o Power Query já classifica o tipo de cada uma das colunas. Ó, botão direito, alterar tipo, essa aqui está como um número inteiro, certo? Como se trata de um código, eu posso alterar, por exemplo, para texto. Vamos fazer essa simples alteração. Vou clicar aqui em substituir atual. Agora está como ABC, eu coloquei como texto. Ó, o meu produto, botão direito, alterar tipo, está também como texto. Categoria produtos está como texto. Então o Power BI aqui já identifica tudo isso. Aqui acho que não tem muito mais que a gente mudar, né? A gente pode conferir todas as colunas. Ó, aqui a quantidade vendida e preço unitário, se eu clicar o botão direito, alterar tipo, já está como um número inteiro também, né? Já entende aqui, né, que são números, ó, aparece 1, 2, 3. E a data já está no formato aqui também de data, já aparece até um calendário ali ao lado. Então repare que é um programa inteligente, você só vai, né, seguindo algumas coisas e fazendo pequenas modificações, pequenas alterações de acordo com o que você quiser, de acordo com a sua necessidade. Aqui nós temos uma coluna, ó, se eu chegar aqui para a direita, que está nula, eu posso clicar com o botão direito e vir aqui, ó, em remover. Então eu removi a coluna. Uma coisa interessante, ó, repare que normalmente na informática, né, na computação, quando você aperta o Ctrl Z, né, que é o desfazer, você voltar àquela ação que você fez, refaz. Aqui no Power Query, aqui na direita está aqui, ó, etapas aplicadas. Então tudo que você faz vai aparecendo aqui, ó. Apareceu, ó, colunas removidas, ó. Eu fiz exatamente isso aqui. Se eu clicar no X, eu vou desfazer, ó, essa minha coluna de nulo aqui, né, que não tem nada, voltou. Então todas as suas ações, elas ficam registradas aqui em etapas aplicadas dentro aqui do Power Query. Correto? Eu vou clicar com o botão direito, que não me interessa, e vou clicar em remover. Ó. Novamente já vem aqui que eu fiz essa ação, eu removi determinada coluna. Então as colunas nós já ajustamos, já está tudo certo. E vamos verificar as linhas, né? Você pode ter uma base de dados aí com 500 linhas, 1000 linhas, 10 mil linhas, 1 milhão de linhas, ó, conforme a gente vai descendo, né? Não é comum fazer essa verificação, né? Mas eu tenho algumas linhas também que não tem nada, certo? Como é que nós podemos remover essas linhas? Eu vou vir aqui, ó, estou em página inicial, tem a parte aqui, ó, de linhas, ó, tem manter linhas e tem aqui ao lado, ó, remover linhas. Eu vou clicar aqui e tem aqui embaixo, ó, remover linhas em branco. Estou sempre clicando com o botão esquerdo do mouse, ok? Ó, remover linhas em branco. Então, todas as minhas linhas em branco já foram removidas, eu sei que a minha base de dados já está um pouquinho mais interessante. Tem mais algumas alterações interessantes que a gente pode fazer, né, para você também já aprender. Ó, por exemplo, aqui nós temos, né, primeiro nome e sobrenome. Ó, repare que está tudo em maiúsculo, não está padronizado, não está interessante. Eu posso clicar nessa coluna, aqui você sempre vai ter, ó, a guia de transformar e a guia de adicionar coluna. Aqui, ó, primeiramente em primeiro nome, vamos transformar essa coluna. Então eu vou clicar em transformar, vou vir aqui em formato e vou colocar, ó, colocar cada palavra em maiúsculo. Já fica mais interessante. Vou clicar aqui na coluna de sobrenome, vou vir em transformar, formato de coluna e colocar cada palavra em maiúsculo. Então já mexemos um pouco no maiúsculo, minúsculo, primeira letra maiúscula, enfim. Agora vamos juntar essas colunas, porque eu não quero duas colunas de nome e sobrenome, eu quero uma única coluna com o nome, né, ou o nome completo, melhor falando. Então eu vou selecionar as duas colunas. Como é que você faz isso? Clica na primeira, pressiona o Ctrl no seu teclado, clica na segunda. Nós temos as duas colunas criadas. E agora eu não quero transformar essas colunas, eu quero adicionar uma nova coluna de nome. Então eu venho aqui, ó, em adicionar coluna, venho aqui, ó, em mesclar colunas, vai abrir esta tela.
Qual que é o separador, né? Eu tenho o primeiro nome, depois eu tenho um espaço. Então o espaço é o separador. Qual que é o nome da coluna? Vamos colocar aqui nome, né? Deixar o nome da nova coluna de nome. Posso dar um OK. Agora aqui no final vai aparecer essa minha coluna de nome com o nome, né, o primeiro nome e o sobrenome juntos. Posso até clicar, ó, cliquei com o botão esquerdo, posso arrastar, ó, deixar mais ou menos nesse posicionamento aqui, ó, já fica mais interessante. E essas duas colunas, primeiro nome e sobrenome, não me interessam mais. Então, botão direito nela, remover, botão direito nela, remover. E só para reforçar, ó, aqui na direita, etapas aplicadas, fica tudo marcado. Fez alguma coisa errada, localiza, clica no X, que o Power Query volta, né, dá o famoso desfazer. E só para finalizar aqui o nosso tratamento de dados no Power Query, nós temos também aqui a coluna de datas, ó, aqui no final, né? Qual é no final? Data. Vou clicar nela, nós temos a opção de adicionar coluna, tem essa parte aqui, ó, de data e hora, tem a parte de data. Aqui tem uma série de coisas que você pode criar, né? Colunas de ano, ó, coluna de ano, coluna de mês, trimestre, dia, tem muitas opções. Vamos, por exemplo, aqui, ó, coluna de ano. Se eu clicar aqui, ó, em ano, vai aparecer todos os anos aqui na direita. E aí você pode sempre clicando na coluna de data e adicionar quantas você quiser. Você pode até praticar um pouco mais e ir colocando, ok? Essa de ano não me interessa, eu vou clicar com o botão direito, vou remover. Vou clicar aqui em data, ó, vou vir aqui em data e vou criar o mês. Então, ó, mês, vou criar o nome do mês. Ó, vai aparecer aqui na direita o nome de cada mês, né? Janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Ainda posso clicar aqui, ó, cliquei em nome do mês, transformar, formato, colocar cada palavra em maiúsculo. Já fica uma coisa mais organizada e também mais padronizada. Então fizemos algumas modificações, algumas alterações. Os nossos dados já ficaram aqui bem organizados, prontinhos para a gente levar lá para o Power BI. Vou clicar aqui na guia de página inicial e é só clicar aqui em fechar e aplicar. Já vai carregar propriamente aqui no Power BI. Agora dando alguns segundos, já carregou aqui, agora na parte de dados já está mostrando aqui, ó, a parte base de vendas. Olha só o que nós temos então aqui, ó, na parte de dados, já temos os dados e os formatos, ó, formato. Quando eu clico aqui em dados, aparece, se eu clicar aqui na seta, a minha base de vendas e todas as colunas que nós temos. Lembrando que nós estamos aqui em exibição de relatório. Se eu clicar aqui em exibição de dados, ó, vai aparecer a mesma coisa que nós estávamos vendo. Então toda essa minha base de dados, toda essa minha planilha aqui. Na direita, na parte de dados, eu tenho destrinchado aqui, ó, todos os cabeçalhos que nós temos. E o Power BI já até criou algumas coisas, né, algumas somatórias. Ó, ele fez até o somatório aqui, ó, né, de preço unitário, também da quantidade vendida. Podemos voltar aqui então para a exibição de relatório. Depois que você já está com a sua base de dados aqui, tome cuidado para você não pegar, por exemplo, o arquivo do Excel no seu computador e ficar mudando de lugar, senão pode apresentar problemas. E para você arrumar esse problema seria aqui, ó, em transformar dados, né, na parte da configuração da fonte de dados. Se você quiser voltar lá para o Power Query, você clica aqui em transformar dados, ok? Aqui nesse momento não me interessa, mas seria exatamente nesse ponto. Aqui também tem um botão de atualizar, né? Sempre quando você mudar alguma coisa, você pode dar um atualizar aqui no Power BI. O que nós vamos fazer agora é criar uma nova tabela, né? E criar algumas medidas. O que são medidas? São como se fossem algumas contas que nós vamos fazer, utilizar algumas fórmulas, utilizar algumas funções. E por padrão, vamos vir aqui então nesta parte de perfeito, inserir, aqui ó, modelagem. Vamos clicar aqui em modelagem, eu vou criar aqui uma nova tabela. Vou clicar aqui em nova tabela, repare que aqui na direita já vai criar uma nova tabela. Por quê? Eu, Victor, gosto de deixar separadas as medidas. Então, ó, agora apareceu nesta parte aqui, ó, o número 1, escrito tabela igual. Como é que funciona isso aqui? O número 1 é apenas uma listagem da linha que eu tô. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Sempre vai aparecer 1. Aqui onde está a tabela, eu vou digitar medidas, porque é propriamente o nome do que eu quero. Vou clicar aqui depois do igual e aqui é depois basicamente o que eu quero executar. Como é uma nova tabela, eu só vou apertar o Enter. Repare que aqui na direita essa minha tabela mudou para medidas, tem apenas uma única coluna, se a gente ver aqui, ó, exibição de dados, sem nada. E neste momento nós vamos criar novas medidas. Aqui a gente pode até minimizar. Ó, cliquei nessa minha tabela que eu acabei de criar e tem a opção aqui, ó, nova medida. Ou ó, botão direito, nova medida, tanto faz. Agora estou criando uma nova medida, aparece até um símbolo aqui de uma calculadora, que são algumas operações, algumas contas que nós vamos fazer. Então, qual que é a medida que eu quero criar primeiro, por exemplo? Vamos só verificar rapidinho, nós estamos com essa medida aqui criada. Deixa eu só dar um botão direito, excluir do modelo, daqui a pouco a gente já volta aqui. Ó. Vamos verificar a nossa base de vendas. Ó. Então, cliquei na base de vendas, exibição de dados. Aqui nós temos quantidade vendida, né? Temos também o preço unitário. O que a gente pode fazer aqui antes da gente partir lá para as medidas, ok? Já vamos chegar lá. Vamos criar aqui uma nova coluna
por exemplo, de faturamento. Quem que é o meu faturamento? É a quantidade vendida vezes o preço unitário, né? Vai ser o quanto eu estou vendendo para o meu cliente, o quanto eu estou faturando. Então cliquei aqui, posso clicar aqui em nova coluna. Vai aparecer uma nova coluna aqui. Qual que é o nome da coluna? Eu venho aqui e modifico, ó, faço essa modificação. Aqui eu quero minha coluna de faturamento. Posso clicar, ó, depois do igual. Quem que eu vou multiplicar? Aqui a minha quantidade vendida, eu posso começar a digitar a quantidade vendida. Já vai aparecer aqui, ó, da minha base de vendas, a coluna de quantidade vendida. Para fazer a multiplicação é o asterisco. Então, digitei quantidade vendida, asterisco, e agora eu vou multiplicar pelo preço unitário. Eu vou digitar aqui, ó, preço, tá? Tome cuidado se você botar o cedilha. O Power BI não é muito familiarizado com cedilha, acento e similares, ó. Base de vendas, preço unitário. Cliquei também, perfeito. Então eu estou multiplicando a coluna da quantidade vendida vezes a coluna do preço unitário. Feito isso, posso apertar o Enter. Ó, acabei de criar uma coluna aqui de faturamento. Certo? E agora fica mais fácil para a gente partir. Eu vou minimizar aqui essa partezinha. Vou clicar nessa coluna aqui de medidas. Fica mais fácil de a gente criar algumas medidas. Quais medidas nós vamos criar? Apenas duas medidas. Vamos fazer uma soma da quantidade vendida e vamos somar também o faturamento total. Porque, olha só, se a gente clicar nessa nossa base de vendas, nós temos a quantidade vendida, né? Linha por linha, linha 1, linha 2, linha 3. Como é que nós vamos ter a quantidade vendida total? A gente tem que somar tudo isso aqui. Então nós vamos utilizar, né, a função sum, né, que é a soma. Então eu vou somar todas essas linhas. E no faturamento a mesma coisa. Nós temos a coluna do faturamento que nós acabamos de criar. Nós vamos criar uma medida, né, utilizando a função sum para fazer o faturamento total, certo? Que são toda a soma de todas essas linhas. Podemos clicar aqui então na parte dos dados em medidas. E agora sim é o que a gente estava fazendo anteriormente. Ó, nova medida. Quem que é essa medida primeira que a gente pode criar? Ó, quantidade vendida. Vou clicar depois do igual. Agora vou digitar aqui, ó, né, a sum. Ó, já aparece aqui. Ó, posso clicar com o botão esquerdo do mouse. Qual que é a coluna que eu quero somar? Né? A quantidade, eu vou começar a digitar. Quantidade vendida já vai aparecer. Cliquei com o botão esquerdo do mouse. Posso dar um Enter. Então esta aqui é a minha quantidade vendida. A gente vai reparar até que na base de vendas é igual. O Power BI já tinha criado aqui, ó, a soma da quantidade vendida. Mas eu resolvi fazer aqui para a gente poder praticar um pouco mais. É realmente importante essa parte, você aprender a criar colunas e também aprender a criar medidas. Ok? Então já estamos aqui com essa nova medida de quantidade vendida. Vou clicar novamente aqui. Vou criar uma nova medida. Qual que é a medida que nós vamos criar agora? Vamos criar o faturamento total. Então eu mudo o nome, aqui onde está a medida eu coloco faturamento total, que é o nome dessa minha medida, e vamos usar exatamente a mesma função. Vou digitar aqui, ó, sum, já apareceu a primeira, ó, dei um clique com o botão esquerdo do mouse, mas agora quem que eu quero chamar, quem que eu quero somar tudo isso aqui? Nós vamos somar propriamente o faturamento. Então, ó, digitei Fá, já apareceu aqui, ó, base de vendas, coluna de faturamento. Posso clicar com o botão esquerdo do mouse e posso apertar o Enter, certo? Então, ó, já criamos uma nova coluna aqui, a coluna de faturamento, e já criamos duas novas medidas. Para você conferir, fala assim, Victor, será que eu criei certo aqui nessas medidas de faturamento total, quantidade vendida? Como é que você faz para conferir? Vem aqui em exibição do relatório, ó, página inicial, tem aqui todos os visuais. Eu vou clicar neste aqui, ó, cartão. O cartão ele apresenta uma única informação. E aí eu posso simplesmente pegar e marcar aqui, eu vou marcar o faturamento. Ó, então aproximadamente 7 milhões. Ok? Esse eu tenho que estar igual. Se eu desmarcar e marcar a quantidade vendida, 6.241. A gente consegue conferir essa soma, quanto que foi o resultado dessa soma. Tá? Ó, até se eu marcar essa outra opção que eu falei aqui, né, da base de vendas, a quantidade vendida, é o mesmo número. Ok? Que o próprio Power BI já fez, então a gente sabe que nós estamos no caminho certo. A gente não vai criar o cartão agora, eu posso até clicar e dar um delete. Daqui a pouco a gente já vai chegar lá. E vamos seguir a nossa aula agora, basicamente criando os nossos gráficos visuais e também o nosso dashboard. Eu sempre falo que tem duas coisas que você precisa saber, né? Toda essa parte de dados, né? Colunas, medidas, dados, também tem a parte do design, que é você deixar o seu dashboard bonito, ter uma coloração interessante, uma identidade visual, organizar bem, né, o que você for criando no Power BI. Então tem esses dois caminhos aqui que a gente vai seguir, tá? Meio que juntamente um com o outro. Combinado? Ó, eu quero te pedir, se você está comigo aqui na aula, está conseguindo, né, desenvolver e praticar no Power BI, deixa um comentário aqui, né, para eu, Victor, a gente aqui da Expert Curso, saber que esse vídeo está sendo interessante, criar mais conteúdos como esse. Então deixa aqui nos comentários, Victor, estou conseguindo, Victor, né, já estou com meus dados prontos, vamos seguir aqui para o dashboard. Certo? O
que nós vamos fazer agora? Aqui você vê, né, que estou na parte de exibição de relatório, tem todo esse pontilhado. Se a gente clicar aqui ó, em formato, lembrando, se eu não estiver mostrando, vem em exibição e vê se está marcado aqui, ó, dados e formato. Nós temos aqui, ó, você vai ver em formato, tenho tanto a tela de fundo quanto o papel de parede. O papel de parede é propriamente o que você apenas vê na sua área de trabalho, para você propriamente trabalhar no Power BI, né? Se eu vier até aqui informações da página, nós estamos com um tipo de página padrão, deixa eu ver aqui, configurações da tela, perfeito. Esse tipo aqui, ó, 16:9, tem outros formatos, mas nessa aula a gente não vai mexer nisso aqui, né? Essa configuração padrão. O papel de parede vai meio que mudar tudo. O que vai interessar pra gente, que é propriamente o fundo do dashboard, é a tela de fundo. Então eu posso abrir aqui, ó, tela de fundo, tá na cor branca, eu vou alterar a cor, eu vou pegar, por exemplo, este vermelho aqui, ó, tá, esse vermelho bem escuro, quase que um vermelho sangue, vou tirar toda a transparência, ó, que aí sim vai entrar, ó. Coloquei a cor, tirei a transparência, então agora o nosso dashboard vai ficar exatamente nessa coloração. Simplesmente mexi na parte da tela de fundo. E agora vamos vir aqui em página inicial. A gente pode começar aqui ó, na parte de inserir, escolher os nossos visuais e criar os nossos visuais com as informações que nós temos aqui nos dados. Ok? Vamos começar aqui então. No começo da aula eu já mostrei mais ou menos como é que é o jeitão, a gente vai chegar em algo bem parecido. Eu vou pegar aqui, ó, esse aqui, ó, gráfico de barras clusterizado, ó, gráfico de barras. E agora o posicionamento, né, todo o espaçamento é meio que no olho, né? Vai de cada um, de você ver se está bonito, se está bem alinhado e tudo mais. Não vamos perder tempo sendo milimétricos aqui. Então, ó, vou deixar esse meu gráfico mais ou menos aqui, depois a gente arruma, tá? Ó. Coloquei esse meu gráfico mais ou menos aqui. Sempre vai abrir este campo aqui, ó, né? De você clicar aqui, ó, que eu fecho, né? Que nós temos, né? Adicione dados e construa o seu visual. Cliquei aqui, por exemplo, nesse meu gráfico aqui que nós criamos, né? Gráfico de barra, nós temos o eixo Y, é esse eixo em pé, né? O eixo vertical. Nós vamos ter o eixo X, que é esse eixo horizontal deitado. E agora vai mais de você entender quais são os dados que você quer e o que você vai colocar aqui. Eu separei algumas coisas interessantes. Ó, no meu eixo X aqui, nós vamos abrir aqui a nossa base de vendas e vamos colocar o nosso produto. Então aqui vamos colocar propriamente o nosso produto. E na parte do eixo X, vou clicar em adicionar dados. E nós vamos colocar aqui na parte de medidas, vamos colocar o faturamento total. Olha só que interessante esse gráfico que o Power BI me mostra. Né? Eu tenho o faturamento total de cada produto. Agora eu sei qual produto que faturou mais, né? Qual produto que no caso vendeu mais. Então nós criamos primeiramente este nosso gráfico. Claro, ainda não está na coloração certa, depois a gente vai mexer, melhorar um pouquinho mais. Mas primeiramente vamos colocar as informações. Certo? Ó, esse aqui já está então bem interessante. Vamos ver se eu consigo até talvez subir um pouco mais. Eu acho que mais ou menos aqui já fica interessante. Depois a gente pode voltar. Então, ó, terminei. Quando eu clico quando eu termino um gráfico, se eu clicar nele, aparecem as opções. Se eu quiser criar um outro gráfico, eu sempre dou um clique fora e aí posso escolher. Ó, vou vir aqui novamente e vou escolher agora esse aqui, ó, gráfico de colunas clusterizado. Ó, já apareceu aqui, cliquei com o botão esquerdo, ó, vou movimentar mais ou menos neste posicionamento. Ó. Repara que sempre vai aparecer uma linha tracejada quando você pegar os alinhamentos. Ó, aqui embaixo, ó, cliquei com o botão esquerdo, ó, arrastei. Este é mais ou menos o alinhamento aqui por baixo. Perfeito, fica muito mais bonito até esteticamente. E aqui na direita, ó, cliquei, vou levar aqui para a direita, quase lá até o final, tentando manter o mesmo espaçamento. Legal. Ó, se eu der um clique fora, eu saio do meu gráfico, dei um clique dentro, posso clicar aqui na página de adicionar os dados. Ó, eixo X. Aqui o que nós podemos montar? Vamos montar talvez a quantidade vendida pelo mês. Então, ó, o eixo X, esse eixo aqui deitado, eu quero deixar o mês. Então eu venho ó, em adicionar dados, base de vendas e vou clicar aqui em data, ó, na data completa. Perfeito. E na parte do eixo Y, adicionar dados, vou vir aqui em medidas e eu quero a quantidade vendida, ó, quantidade vendida. Você vai reparar que apareceu o ano, ó, 2023, 2024. Ó, e na parte da data apareceram vários campos, ano, trimestre, mês e dia. O que eu não quiser eu posso excluir, então o ano não me interessa, vou fechar, trimestre não me interessa, dia não me interessa. Eu vou deixar apenas os meses. Tá? Então, ó, esse nosso gráfico também já pronto. Posso dar um clique fora. Olha que interessante que eu consigo analisar. Eu sei quais foram os meses que tiveram um volume de vendas maiores. Ó, por exemplo, o mês de março foi um mês bom, o mês de abril, o mês de janeiro. Já para o final do ano não foi uma coisa tão interessante. Então, repare o poder que você tem aqui no Power BI. Vamos criar agora um outro gráfico muito comum, que é esse aqui, ó, gráfico de rosca. Cliquei nele. Vou ajeitar primeiramente aqui o posicionamento, ó, pegando esse alinhamento à direita. Em cima mais ou menos aqui. À direita a gente pode deixar mais ou menos aqui, depois a gente dá uma modificada.
Quem que nós podemos talvez, quais dados nós podemos mensurar aqui? Talvez, né, o faturamento por estado ou a quantidade vendida. Vamos pegar o faturamento. Então o faturamento total por estado. A legenda, ó, adicionar dados, base de vendas, vou clicar em estado. E qual que é o valor? Quando a gente está falando de valor, são números, então é o faturamento total. Adicionar dados, medidas, faturamento total. Olha só que interessante aqui que esse gráfico já me mostra. Todos os estados, por exemplo, que a minha empresa tem sede, Bahia, Rio, São Paulo, Ceará e Paraná, o faturamento de cada um. Olhando aqui, eu já estou falando, ó, São Paulo teve um faturamento bem interessante, na Bahia também. E com isso eu consigo fazer uma análise bem interessante. Então, ó, com 2 cliques, né, basicamente colocando a legenda e colocando os valores, nós temos um gráfico bem detalhado. Posso dar um clique fora que esse meu gráfico, que esse meu visual já foi finalizado. Vamos criar agora aqui ao lado 2 cartões que nós vamos apresentar o que? Propriamente o valor cheio do faturamento e da quantidade vendida. Eu acho que também é bem interessante na situação. Então cliquei aqui, ó, cartão, vou movimentar mais ou menos neste posicionamento, aqui ó, vou alinhar à esquerda. Aqui a gente pode subir, depois a gente ajusta um pouquinho mais para baixo talvez, e nós vamos ter aqui 2 cartões. Esse aqui ó, vou clicar, né, adicionar os campos, adicionar dados, medidas, por exemplo, faturamento total, certo? Esse aqui eu posso até ó, clicar, dar um Ctrl C, cliquei aqui, deu um Ctrl V. É uma maneira também de fazer mais rápido, ó. Esse cartão já está aqui, a gente teria até que descer um pouco mais, ó. Subir um pouco mais esse aqui, né? Seria até interessante deixar 2 cartões exatamente iguais, mas aqui ó, ficou interessante, né? Um espaçamento bem legal. Aqui a gente só precisa clicar, né, adicionar campos e mudar, tá, faturamento, a gente muda aqui ó, para a quantidade vendida. Ó, agora nós temos 2 dados apresentados, o faturamento total está girando aí em torno de 7 milhões e também a quantidade vendida. Só para fechar o nosso espaço aqui, ó, então já criamos gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de rosca, cartão, e nós podemos colocar aqui também uma segmentação de dados para preencher o espaço. A gente não pode ficar um buraco. Aqui em cima a gente vai colocar o logotipo da empresa, né? Poderia colocar algum texto, e aqui vamos colocar uma segmentação de dados, que também é um visual muito importante. Tem aqui ó, na parte de inserir, ó, segmentação de dados, vou clicar, já vou ajustar ó, todo o posicionamento ó, de acordo com o gráfico de baixo e o cartão da direita, ó, aqui também. Então, ó, ajustei todos os posicionamentos. A segmentação de dados, eu vou ter um único campo aqui, ó, adicionar dados. Vou vir aqui ó, em base de dados. Quem que a gente pode filtrar aqui também? Aqui, né? Nós já falamos, por exemplo, nós já falamos de produto, nós já falamos aqui de estado, já falamos de data. Quem que eu poderia escolher? Ou a categoria de cada um dos produtos, ou talvez os nomes, né? Talvez os nomes dos funcionários, os nomes dos vendedores. Então eu vou clicar aqui em nome, eu acho que vai ficar uma segmentação de dados bem interessante. Eu vou dar um clique fora. Agora nós temos, por exemplo, o nome de todos os funcionários da empresa, da maneira que se eu clicar aqui, por exemplo, ó, na Amanda, quando eu clico nela, faz o filtro apenas desse funcionário. Então agora eu já sei ó, qual que é o faturamento por produto, né, da Amanda, qual que é o mês que a Amanda mais está vendendo, qual que é o estado que ela mais está vendendo, quanto que foi o faturamento total dela, quantas vendas ela fez. Todos esses dados eu consigo com essa segmentação de dados. Nesse caso aqui eu vou simplesmente desmarcar e vou dar um clique fora. O que nós vamos fazer agora para finalizar, né? Antes da gente mexer no design, você já deve ter reparado, nós estamos colocando os dados, daqui a pouco a gente já vai partir para o design, vamos deixar as coisas mais na coloração vermelha, combinando com a nossa tela de fundo, vamos dar um arredondamento, deixar esse nosso dashboard um pouquinho mais redondo, um pouco mais agradável, até visualmente olhando, certo? Aqui ó, nós temos esse espaço, então eu vou clicar aqui ó, em inserir, tem aqui a parte de imagem, ó, aqui no canto superior direito, imagem. E eu deixei também na descrição da aula o nosso logotipo da Expert Curso. O que você poderia fazer também? Ó, tem a opção de caixa de texto, você pode colocar um texto, você pode colocar, não sei, uma foto sua, alguma foto, alguma imagem que você queira, certo? Eu vou colocar o nosso logotipo padrão da Expert Curso, então imagem, já estou aqui na minha área de trabalho, deixei exatamente este logotipo, ó. Já está aqui até na coloração branca. Vou só dar uma ajustada no tamanho. Mais ou menos aqui, ó, não precisa se apegar muito, ó, já ficou interessante. Vou dar um clique fora, coloquei propriamente o meu logotipo. Então a parte de dados, né, a parte mais difícil aqui do nosso dashboard já está pronta. Se você já chegou até aqui, ó, parabéns, você já está conseguindo tratar os seus dados no Power BI, organizar os seus dados, criar gráficos e visuais interessantes. Aqui você já consegue fazer uma análise de dados legal.
certo? É claro, vamos seguir a nossa aula melhorando um pouco todos esses nossos visuais. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós criamos então 6 visuais no Power BI. Vamos um por um fazendo modificações, a gente não vai demorar mais que 30 segundos em cada um deles. E para essa parte dos visuais, nós vamos mudar aqui para o formato. Nós temos aqui o formato. Eu vou clicar, por exemplo, na minha segmentação de dados. Cliquei aqui em formato, ó, tem o tamanho e estilo, tem uma série de coisas aqui, ó. Vamos ver, ó, tamanho e estilo. Tem até a parte, ó, título, aqui a configuração e segmentação de dados já é uma dica bem interessante. Eu tenho vários estilos, eu tenho lista vertical, ó, eu poderia colocar em bloco, eu poderia colocar uma lista suspensa, né, de maneira que eu clico aqui, ó, aparece todos os nomes. Mas eu acho que não me interessa, eu vou deixar propriamente essa lista vertical. Vamos ver aqui, ó, tamanho e estilo. O que eu quero fazer só neste momento? Eu quero colocar uma borda, deixar os cantos mais arredondados, que eu, Victor, acho que fica mais bonito. Então nós vamos vir aqui, ó, na parte de fronteira visual. Eu vou marcar a fronteira visual, eu vou abrir ela aqui, vou até subir um pouco a fronteira visual, vou colocar na mesma cor, na cor vermelha, porque eu não quero uma borda diferente, embora eu pudesse colocar, e eu vou colocar os cantos arredondados aqui em 10, ó. Quando eu dou um clique em algum outro ponto, olha como ficou mais bonito. Na minha segmentação de dados está muito mais bonito que o cartão. Eu acho que está menos agressiva. De resto, a gente não precisa mexer. Vamos agora neste meu cartão. Eu vou clicar nesse meu cartão. A mesma coisa, basicamente, que a gente vai mexer. Uma coisa que eu poderia fazer aqui, ó, repare que o set.me, né, é um valor monetário. Então, como é que eu poderia falar, né, falar para esse meu visual o que eu quero que apareça um valor monetário? Eu precisaria vir aqui, ó, nos meus dados. Ó, na parte, aqui é o faturamento. Então eu clico em faturamento total, vai abrir essa parte aqui, ó, das ferramentas de medida. Então eu vou mexer nessa minha medida, que é a informação no símbolo monetário. Quando eu clico na seta, vão aparecer uma série de símbolos, normalmente fica em ordem alfabética. Você pode descer e procurar aqui o Português Brasil. Desce com calma, tá? Tem bastante opção, talvez você possa se perder um pouco aqui, ó. Já tá o L, M, N, O, até achar o português, né? Vai aparecer os reais aqui, ó, RS, né? Português Brasil. Vou clicar, agora já está aparecendo no monetário. Eu achei que já ficou mais interessante. Apenas isso, posso voltar aqui para o meu formato. Vou até dar aqui um clique fora, ó. Cliquei novamente no meu cartão. E vamos colocar também uma fronteira, ó. Vou habilitar fronteira visual. Coloração, o mesmo tom de vermelho, para não destacar nem nada. Cantos arredondados em 10. Perfeito, eu vou dar um clique aqui em outro ponto. Então esse cartão já ficou bem mais interessante. Este outro cartão, para a gente não perder tempo, ó, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu posso usar o pincel de formatação. Ele está aqui na página inicial, canto superior esquerdo. Então eu vou clicar nesse meu cartão, que já está totalmente formatado, bonito, da maneira que eu quero. Pincel de formatação. E agora eu clico nesse meu outro cartão. O que o Power BI fez? Pegou esse meu design, esse meu formato e jogou para o outro. Dica também muito interessante. Legal? Então aqui já finalizamos. Vamos ver aqui, ó, o nosso gráfico de rosca. Eu posso clicar nele, basicamente a mesma coisa, não vou nem perder muito tempo. Habilitei a fronteira visual, mudei para cor vermelho escuro, botei os cantos arredondados em 10. Se eu quisesse até mexer no título, aqui a parte do título eu posso mexer, ó, né? Mexer no título, deixar um outro texto aqui, tem uma série de coisas que a gente pode mudar, só não vou mexer em tudo porque senão nossa aula ficaria muito longa e esse não é o intuito, né? É você aprender Power BI de uma maneira mais rápida propriamente na prática. O que eu vou mudar aqui, Victor, que está me incomodando um pouco? Todas essas fatias aqui na minha pizza, elas estão muito coloridas, né? Não é o intuito. Então, tem aqui embaixo, ó, fatia. Deixa eu até minimizar o tamanho e estilo. Tem aqui, ó, fatias. Vou abrir as fatias. Cada uma das fatias está em uma cor. Quando nós falamos aí de identidade visual, né, deixar uma coisa mais interessante, o ideal é a gente colocar tons de vermelho ou rosa ou similares. Então, ó, vou pegar essa fatia da Bahia, vou colocar, por exemplo, nessa cor, né? E nas demais vou fazer a mesma coisa, ó, pegando todos dessa última fileira aqui, que é a fileira que nós estamos propriamente trabalhando, tá? Então, em cada uma das fatias coloquei um tom de vermelho, um tom de rosa mais parecido. Ficou muito interessante também, mantendo o aspecto aqui. E para finalizar essa nossa aula, faltou então aqui tanto o nosso gráfico de barras, aqui ó, gráfico de barras, quanto o nosso gráfico de colunas. Então eu vou clicar no meu gráfico de barras, já estou aqui em formato, vamos descer aqui ó, tamanho e estilo, aqui eu vou abrir fronteira visual, vou habilitar, vou abrir a fronteira visual, vou colocar na mesma cor vermelha, cantos arredondados em 10. Perfeito, ó, se eu der um clique fora eu já vejo que ficou interessante. Aqui tem mais algumas coisas que a gente pode mudar. Por exemplo, aqui ó, esses meus eixos aqui, ó, escrito faturamento total, escrito produto, eu acho que não me interessam. Então, vou minimizar aqui tamanho e estilo. Nós vamos mexer tanto no eixo X quanto no eixo Y.
E esses valores aqui embaixo eu quero que apareça ao lado aqui de todas as minhas barras. Então aqui embaixo, ó, deve estar bem atrás de mim, tem aqui o rótulo de dados. Eu vou marcar, eu quero que exiba, né, deixe a exibição, na verdade, né, dos meus rótulos de dados. E agora eu vou mexer no eixo X. Eixo X, eu não quero esse título aqui embaixo. Ó. Repare que aqui embaixo ó, o faturamento total vai sumir. Tirei o título. Opa, perdão, estamos no eixo Y, então o eixo Y aqui sumiu, não tem problema. Tirei o título, legal, isso que eu mexo. Vamos para o eixo X? Vamos lá, eixo X. Tirei o título, aqui não vai aparecer. E esses valores aqui embaixo também não me interessam. Por quê? Já coloquei o rótulo de dados. Então o meu eixo X eu desmarco por completo. Ganhei até um pouquinho de espaço. E para fechar, aqui as minhas barras, ó, as barras, vou alterar a cor, vou colocar o mesmo vermelho escuro que a gente está trabalhando. Se eu der um clique fora, olha como visualmente o meu gráfico aqui de barras já está muito melhor que o gráfico de colunas. Tá entendendo a importância, né, do design, de você fazer com calma, deixar uma coisa organizada, deixar uma coisa bonita. Vamos finalizar então agora aqui o meu gráfico de colunas, ó, gráfico de colunas, tamanho e estilo, fronteira visual, cor vermelha, cantos arredondados em 10. Legal, primeira parte aqui já foi, posso minimizar o tamanho e o estilo. No meu eixo X, aqui ó, eixo X são os meses, ó, não quero o título. Título eu não quero, perfeito. Meu eixo Y, eu não quero também o título e eu não quero esses valores aqui, ó, então eu desmarco o eixo Y por completo. Victor, cadê os valores? Meu Deus do céu, aqui embaixo ó, tem a parte rótulo de dados, agora eu marco os rótulos de dados para eles poderem aparecer. Então, ó, janeiro, 797 vendas. Fevereiro, 718 vendas. Fica muito mais intuitivo. E para finalizar aqui, na parte das colunas, ó, tem aqui ó, colunas. Tá nesse tom de azul bem chamativo, eu vou colocar nesse meu vermelho escuro. Legal? Olha só que interessante, então, nós já finalizamos também isso aqui. Então, ó, nesse momento você acabou de conseguir criar o seu dashboard partindo do zero, sem ter nenhum dado no Power BI. Conforme eu clico, por exemplo, aqui, ó, janeiro, cliquei em janeiro, tudo isso aqui também já é filtrado, ó, já muda todas as coisas. Clicar, por exemplo, aqui ó, em cama, né, a venda das camas, também já muda quantas camas vendeu em cada um dos meses. Tá? Então já fica uma coisa muito mais interessante, um dashboard muito bonito, né? Tanto para fazer análise de dados quanto visualmente. Vamos supor que você quer fazer análise, por exemplo, aqui, ó, da geladeira no estado aqui, ó, do Rio de Janeiro. Ó. Cliquei na geladeira, pressionei o Ctrl ó, e cliquei também no Rio de Janeiro. Tá? Você consegue fazer até mais de um filtro em algumas das situações. Perfeito? Quando você clica de novo, ele desmarca essa opção. Tem muito mais coisas que você pode aprender também, né? Criar um botão, né, para limpar os filtros. Tem muita coisa, né, interessante no Power BI, né? É um programa realmente completo, muito importante no mercado de trabalho. Aqui, por exemplo, ó, quero fazer o filtro do Arthur, né? Como é que estão as vendas do Arthur? Você já tem tudo. Ó. Pô, mês de junho aqui, o Arthur não foi bem. Preciso falar com ele, ver o que aconteceu, por que as vendas não foram bem, né? E tudo mais. Essa é a importância aqui da análise de dados. Tudo isso, né, você consegue visualizar tendo um dashboard bonito, assim, ó, limpo, organizado, assim mais ou menos como esse que você está vendo. Sempre quando você termina, né, vem também aqui em arquivo, e se você quiser salvar o seu dashboard, arquivo, tem a opção aqui de salvar e tem também a opção de salvar como. Essas duas opções aqui acho que são bem interessantes. Você pode salvar na sua máquina para não perder todo o seu trabalho. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu tenho um convite para te fazer também, né? Aqui na descrição da aula tem o nosso site também, que nós temos um treinamento completo de Power BI, que nós criamos diversos dashboards durante o curso, né? Durante o treinamento. Você aprende muita coisa, né? Muito além do que foi nessa aula, embora já tenha sido uma aula bem interessante, né? Com calma, bem tranquila, fazendo vários passos importantes do que você precisa saber no Power BI, mas o nosso treinamento é muito completo, tem diversos bônus, a gente cria vários dashboards com calma, seguindo toda uma metodologia. Tem um material de apoio em PDF que você pode baixar, né? Você recebe o seu acesso por um valor super acessível de inscrição. Combinado? Ó, visita nosso site sem compromisso, confere lá todo o conteúdo, conta também com certificado de conclusão, né? O Power BI vem cada vez mais ser importante você ter no seu currículo, né? Para uma possível entrevista, né? Uma recolocação no mercado, né? Ou até subir e melhorar aí na empresa que você já trabalha. Combinado? Visita nosso site, tenho certeza que você vai gostar do nosso treinamento. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!